Olá pessoal, vocês estão no canal Xande Mix. Eu vou apresentar uma tabela para vocês, aqui as que mais caem em concurso, para vocês ficarem observando, mas nós vamos resolver questões hoje. Vamos falar um pouquinho da questão do seno passado e também vamos fazer mais duas questões em relação a seno, ok? Vamos lá. Então aqui está a tabela, como vocês podem ver. Ó, o seno de 30 é 1/2. Vamos só olhar para o ângulo 30. Agora, o cosseno de 30 é raiz de 3 dividido por 2. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Sobre 3 quer dizer dividido por 3. Aí, agora o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então aqui você grava que o seno e o cosseno de 45 são a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2, tá vendo? E a tangente é justamente a divisão desse por esse. Um número ou um termo iguais dividido um pelo outro vai dar o quê? 1. Então o de 45 fica mais fácil. Tangente de 45 você já sabe que é dividido esse por esse que dá 1. Tangente de 45 dá 1. Agora vamos, final aqui. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Observação. O seno de 60 é o mesmo cosseno de 30. Ó. Tá vendo? Interessante. Agora vamos ver o cosseno de 60. Meio ou 1 sobre 2. 1/2. E a tangente de 60 é raiz sobre 3. Raiz de 3, que diga, desculpe, raiz de 3. Então essa tabela aqui, vocês memorizem. Depois de ficar tanto resolvendo exercícios, vocês vão ver que ela vai fixar automaticamente. Então vamos voltar à questão que eu fiz num vídeo anterior e vocês vão saber como é bom usar o ângulo de 30. Mas eu vou fazer, como prometido, ele com um ângulo de 60. Vamos lá. No vídeo anterior, a questão só foi dada esses termos que estão de azul, tá vendo? Ó, x, ângulo de 60 graus e lado de 4 raiz de 3. Tá vendo aqui? Aí eu acrescentei o ângulo de 30. Por que eu acrescentei o ângulo de 30? Porque o triângulo todinho, esses ângulos aqui, esse com esse, que aqui é 90, tá vendo? Ó, esse quadradinho aqui significa 90 graus, que é justamente esse L aqui, ó. Tá vendo? Fica 90 graus, certo? E 90, aí eu tenho aqui 60, né? Aqui para dar 90 falta 30, não é isso? 60 com 30, 90. E 90 com 90 dá 180. Por isso que eu coloquei esse ângulo de 30 aqui. Por quê? Esse lado aqui eu não sabia. Como foi que eu descobri? Porque existe uma regra que diz que o ângulo, o lado que estiver olhando para o ângulo, que quer dizer oposto, é a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é x, a metade é x sobre 2, certo? Por quê? Eu já fiz essa questão. Agora vocês vão ver por que, usando o ângulo de 30 graus, é tão interessante. Mas primeiro vamos fazer a questão como ela foi dada só com 60, não foi? Ó? Com a raiz de 3. Eu vou aplicar o seno aqui, certo? Seno de 60. Faz de conta que eu não fiz isso aqui, né? Seno de 60, como foi dado. É o quê? Seno de 60. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa é esse maior lado do triângulo, tá vendo? Ele fica também
olhando para o maior ângulo, que é 90, tá vendo? Então 90 graus faz referência com esse maior lado. Então, ó, toda vez que falar em seno, nós estamos falando seno de quem? De 60. Então a gente pega o lado que está olhando para ele. Quem é? Ó? Se eu puxar uma seta para cá, é o 4 raiz de 3 sobre a hipotenusa. Isso é a regra. Seno é o lado olhando para o ângulo sobre o maior lado, que é a hipotenusa. Aí, o que é seno de 60? Certo? Vamos ver lá. Seno de 60. Seno de 60. Aqui, ó. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Tá vendo? Então, seno de 60, nós vamos substituir por raiz de 3 sobre 2. Igual a 4 raiz de 3 sobre x. Certo? Opa. Vamos lá. Como tem aqui igualdade, eu posso cortar isso com esse, ó. Então aqui ficou 1. E aqui ficou 1 também, certo? Na verdade aqui ficou 1. 1 vezes 4 é 4. Mas, ó, cruzando, né, ó. 1 vezes x dá x. 4 vezes 2, 8. Certo? Logo, x é 8. Certo? Agora, nós vamos ver quando ele dá o ângulo de 30 graus. Eu disse que ângulo de 30 graus é o quê? O lado que estiver olhando para o ângulo, que é o 4 centímetros, é o quê? É a metade da hipotenusa. Isso no caso, vamos procurar achar x e vamos procurar achar y. Vamos ver aqui, ó. No caso do x, se esse lado aqui é a metade da hipotenusa, então a hipotenusa é 2 vezes 4, que é 8. Então nós já achamos aqui o x, que é 8, com essa regra do lado olhando para o ângulo de 30 graus. Aí o que é que nós vamos aplicar aqui? O seno de 30. Por quê? O que é seno de 30? Seno de 30 é o cateto oposto, certo? Sobre a hipotenusa, que é quanto? 8. Mas seno de 30 é o quê? É um meio? Vamos ver lá. Seno de 30 é quem, ó? Um meio. Então a gente substitui 1 sobre 2. Troca isso aqui, ó. Seno de 30 é o quê? 1 sobre 2. Aí continua. 4 sobre... Aqui... 4 sobre 2. Como nós já temos, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos estar provando, assim, que é uma fração equivalente. Se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, aqui vai dar 1 e aqui 1. Certo? Aqui, ó. Por 2, seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 4 sobre 8, 8, 4 sobre 8. Aí, ó, eu provando, vou tirar isso aqui. 4 vezes 2 dá 8. 1 vezes 8 dá 8. Como eu já tenho, eu estou provando que isso aqui está certo.
Agora, para achar o y, o que é que eu faço? Eu vou aplicar, veja bem, eu vou aplicar, assim como existe o seno, o que é seno? É o cateto oposto, que é 4 sobre 8. Existe o cosseno. Cosseno de 30. Já não é esse lado, é esse lado, o adjacente sobre a hipotenusa, que é quem? X, que é 8. E o cosseno de 30 é quanto? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Ó. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 igual a y sobre 8. Extremos por meio, né? 8 vezes raiz de 3, 8 raiz de 3. Eu não posso fazer 8 vezes 3, que aqui está dentro de uma raiz e aqui não está. Se aqui tivesse raiz de 8, eu poderia, entendeu? Então fica 8 raiz de 3, igual a 2 vezes y, 2 vezes, 2 vezes y, 2y. Vamos isolar o y. Isolei o y. Quem já está aqui é 8 raiz de 3. Isolei o y, o 2 está multiplicando, ele vai o quê? Dividindo. Logo, o y é igual. 8 dividido por 2 dá quanto? 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 é o que? É o valor de y. Certo? Aqui eu poderia também achar a prova assim, ó. São frações equivalentes. Já é outro assunto, mas vocês veem, ó. Se eu simplificasse aqui por 4 e por 4 ia dar 1 e por 4 ia dar 2. Provei porque eu já tinha um resultado, ok, pessoal? Então, são as três relações. Seno é esse sobre o maior lado. Cosseno é esse sobre o maior lado. E tem a tangente, que já não usa a hipotenusa. Usa esse sobre esse, ok? Isso é só prática, usando essa tabela aqui, que é esses três números que são os mais usados, ok? Revisei o que eu fiz, como é importante usar o ângulo de 30 graus, que às vezes você nem precisa calcular, porque você já sabe que é a metade. Então, peço o seu like e se você não é inscrito, se inscreva e aperte a notificação até ficar escura para que você receba todas as notificações. Valeu, gente. Tamo junto.